Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, é com alegria e satisfação estar aqui nesta noite trazendo a palavra do nosso Deus ao nosso coração. Portanto, eu quero desde já agradecer ao pastor Lucas, ao conselho desta igreja, aos amados irmãos também, que o Senhor nessa noite fale ao seu coração e que a palavra de Deus, como inerrante, suficiente e autoritativa, ela é que tem o poder, é ela que tem autoridade, é ela que é suficiente. Apenas somos mensageiros, instrumento de Deus para trazer aquilo que Deus revelou através da sua santa palavra. Portanto, eu quero nessa noite pedir para que você, desde já, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, o versículo 23. E nós vamos ler todos em uma só voz, e depois nós vamos para um outro texto. Provérbios 4, versículo 23. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, ande mais um pouco. Salmos 119, versículo 11. Salmos de número 119, versículo 11. Salmos de número 119, versículo 11. E novamente vamos ler todos juntos. Leiamos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora vamos para o primeiro livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, do verso 1 ao verso 6. Gênesis 3, do verso 1 ao verso 6. E agora vamos fazer uma leitura alternada. Gênesis 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não comereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Todos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pai bendito, nós te louvamos, ó Senhor, porque a tua palavra, ela é fiel. Obrigado, Senhor, porque diante de um Deus que é santo, estamos, ó Senhor, nesta noite com alegria, porque sabemos que Deus se revela através da palavra, e esta palavra de Deus, ela renova, fortalece e enche o nosso coração de alegria. E nessa noite, Senhor, o nosso coração seja de fato cheio da palavra, que possamos viver a palavra, que possamos, ó Deus, nos alimentar da palavra, que possamos, ó Deus, sermos sustentados pela tua palavra. É a tua palavra, Senhor, que a tua igreja deve guardar. É a tua palavra, Senhor, que a tua igreja deve viver.
É a tua palavra, Senhor, que a tua igreja deve crescer por meio dela, e somente ela, porque ela é suficiente ao nosso coração. Ó Senhor, a tua palavra nos alegra, a tua palavra nos anima, a tua palavra, Senhor, nos dá vida, a tua palavra é alimento para as nossas almas. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o coração, todos nós sabemos que é um órgão do sistema cardiovascular. O coração é um órgão, é uma câmara oca, e essa câmara oca, ela tem quatro cavidades, 2 átrios e de fato 2 ventrículos. Esse coração, ele possui um formato de um cone invertido, como um ápice. Agora, voltado para baixo, esse cone, e apresenta um volume aproximado de uma mão feita. Do seu coração bombeia sangue venoso agora para os pulmões. Você talvez já ouviu essa frase: você quebrou meu coração. Talvez você já ouviu também algumas frases ou algumas músicas: meu coração é vermelho. Talvez você já tenha ouvido, ou alguém já falou para você: o meu coração é teu. Ou talvez você já tenha ouvido também dizendo: este coração, ele pulsa todos os dias por você. Meus amados irmãos, por menos que possa parecer, estas e outras célebres frases enamoradas, essas e outras célebres frases contêm mais ciência, contêm mais sabedoria, de fato, do que romantismo. E percebemos a justificativa para esta representação passional. Ela pode ser explicada justamente pela própria medicina tradicional chinesa, para a qual essa medicina tradicional chinesa, ela identifica de fato o coração, vai além de uma bomba sanguínea, mas é entendido como a morada da mente. E esse pensamento chinês entende que ele é de fato um catalisador das emoções, um catalisador da psique. E para os chineses, o Shen, que é uma palavra que pode ser traduzida por espírito, por alma, aloja-se, diz os chineses, no coração, porque ali está o habitat das funções ativas da consciência. E é essas, de fato, funções ativas que começam a abrigar sentimentos, desejos, imaginações, intelecto, memórias, tanto do evento passado. Ao irrigar o corpo por meio dos vasos, o Shen, segundo os chineses, ganha um trânsito livre, levando essas energias, vibrações aos demais órgãos, e de acordo com o seu funcionamento, contribui para a boa saúde, para a boa influência no mecanismo
das grandes doenças. Aqui trata-se apenas de uma maneira plural de pensar o corpo em conexão com a mente. Quem criou o homem? Aquelas perguntas justamente do breve catecismo, ou do catecismo menor. Quem criou você? E aí as crianças respondem: foi Deus que me criou. Para que Deus te criou? E as crianças respondem: Ele me criou para o louvor da sua glória. E o que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas. E como Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? Como esse homem deveria se identificar com Deus? Segundo a sua imagem, semelhança. O homem obedeceu a Deus? Não. Diz o texto de Gênesis 3, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, a árvore era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, o que é que ela fez? Tomou do fruto, comeu do fruto, oferece ao marido, e ele também participou. John Flavel, ele diz que o coração do homem é a pior parte antes da regeneração, e a melhor parte depois da regeneração. O coração do homem é a sede dos princípios, é a sede e a fonte das ações. O coração, meus amados irmãos, não significa a parte mais importante do corpo humano. E os filósofos chamam de o primeiro que vive e o último que morre. Nas Escrituras, o coração é uma metáfora. E essa metáfora indica alguma faculdade importante da alma humana. Em Romanos 1, versículo 21, o coração refere-se à parte do entendimento. Em Salmo 119, versículo 11, o coração refere-se à memória, conforme está escrito: a tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Em 1 João capítulo 3, verso 20, diz respeito à consciência, que possui tanto a luz do entendimento, quanto as recordações da memória. E se o nosso coração nos condena, isto é, a nossa consciência, cuja função própria é condenar. Porém, coração, em um sentido mais geral, significa a alma como um todo, ou o homem interior. O que o coração é para o corpo, a alma é para o homem. O que a saúde é para o coração, a santidade é para a alma. Em suma, o coração raramente denota somente o órgão físico. O coração refere-se ao cerne do ser e da personalidade do indivíduo. O elemento mais arraigado de uma pessoa, que provê tanto a energia como a força de todas as capacidades. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos,
e aos filhos de teus filhos. Jesus em Mateus capítulo 12, 34 diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Coração é o termo mais antropológico do Antigo Testamento. Portanto, diante de tudo isso, eu quero que você aprenda a cuidar bem do seu coração. Cuide bem do seu coração. Sabe por quê? Sabe por quê, meus amados irmãos, precisamos cuidar bem do nosso coração? É simples. Porque é dele que procede esquemas perversos. Sabe por que nós devemos cuidar bem do nosso coração? Porque é dele que procede esquemas perversos. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor do nosso coração em Mateus. E é isso que Jesus identifica no coração do homem. E você lembra disso em Mateus capítulo 15, versículo 19. Acabamos de ler Gênesis 3, do 1 ao 6. E em Mateus 13, Jesus se compara a uma oposição contra Jesus, e essa oposição cresce intensamente. Essa oposição tem nome, se chama fariseus e escribas. Essa oposição tem uma origem, eles vieram de Jerusalém. Essa oposição indagaram a Jesus: por que teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que teus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer? Jesus responde: e por que vocês pessoalmente transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição? Jesus está dizendo a eles: vocês não têm o direito de criticar ninguém. Suponhamos que meus discípulos estejam transgredindo a tradição. Vocês, pessoalmente, estão transgredindo algo infinitamente mais importante, a saber, a santa lei de Deus, a qual vocês estão subordinando a sua própria tradição. Tradição esta a que vocês erroneamente atribuem uma importância suprema. O que é que vale mais? É as tradições ou as escrituras? A transgressão dos fariseus, a transgressão dos escribas, o verso 6, o capítulo 15. Eles estavam transgredindo o mandamento de Êxodo 20, verso 12. A honra aos pais. E honrar pai e mãe significa mais do que obedecê-los. Especialmente se tal obediência for interpretada no sentido meramente exterior. É a atitude do filho para com seus pais que vem em primeiro lugar. Honrar significa amar. Honrar significa ter em alta estima. Honrar significa demonstrar um espírito de respeito, um espírito de consideração. O que é que os fariseus e escribas faziam com essa clara interpretação da palavra de Deus? No verso 5 e 6 de Mateus 15, os fariseus e escribas estavam dizendo aos filhos que havia uma forma de se defender do pesado fardo de ter de honrar os seus pais. Apenas isso, sustente-os.
Quer se defender desse fardo pesado de honrar pai e mãe? Apenas sustente eles, dando. Queridos, os fariseus, os escribas, destacavam a obediência aos pais, até mesmo pelo apoio financeiro. Mas a ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus não estava sendo cumprida por quem se aproveitava da tradição, jurando que todo o dinheiro e propriedade que poderiam ser usados para o sustento dos pais eram de fato carbã. Esse carbã, ou seja, era uma oferta dedicada a Deus. E portanto essa oferta não estava disponível aos pais. Se o pai ou a mãe, ao notar que um filho possuía algo de que um deles necessitava, lhe pedia, tudo que o filho precisava fazer era apenas dizer a seu pai e a sua mãe. É um doron. O doron significa, é uma dádiva. Esse doron significa dádiva, ou de fato corbã, uma oferta. Com isso, eles se utilizavam disso como um artifício maligno para provar aos pais a sua honra, o seu respeito, a sua dignidade. Parece que não somos diferentes dos escribas e nem dos fariseus. Parece que hoje muitos filhos fazem as mesmas coisas, as mesmas práticas do cordão, do doron, hoje aos pais. Jesus acrescenta no verso 6. E assim vocês têm deixado a palavra de Deus nula, sem efeito por causa da tradição. A tradição dos anciãos ignorou claramente a palavra de Deus e permitiu que os filhos inescrupulosos fugissem aos deveres para com seus pais. Eles eram mais dignos às palavras dos escribas do que as sagradas escrituras. Como é que Jesus identifica isso? Verso 7 e verso 9 do capítulo 15 de Mateus. Aí Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte: hipócritas, atores, atrizes. Isaías estava certo quando profetizou a respeito de vocês. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante, longe de mim. Em vão, porém, me adoram. Ensinam doutrinas, preceitos, não de Deus, mas dos homens. Os fariseus e os escribas estavam constantemente honrando a Deus com seus lábios. Ou seja, algo exterior, enquanto que interiormente eram corruptos, estando o seu coração longe de Deus. Portanto, eles eram hipócritas pelo fingimento de serem muitos piedosos, mas eram realmente muitos ímpios. O culto deles era vã, era sutil, porque o culto não honrava a Deus. E o culto é prescrito. O culto é prescrito, é ordenado, é descrito pelo próprio Deus.
através da sua santa palavra, e não por meio de tradições de homens. No verso 11, Jesus diz, e Jesus começa a explicar o que se come entra apenas pelo sistema digestivo. Portanto, aquilo que entra pelo sistema digestivo não tem o poder de tornar as pessoas impuras. O que sai da boca da pessoa, de fato, o que ela diz, é o indicador do seu estado de santidade. O interior é uma fonte de influência negativa. O que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai da boca que o contamina. E essa contaminação emana de onde? Do coração. Segundo o verso 19 de Mateus 15. O que sai do coração, por meio do que se fala, a boca fala do que está cheio o coração. O que sai do coração, por meio do que fala, revela os maus desígnios. Logo, a pessoa está contaminada. Não importa, queridos, não importa quanto se lave por fora, não importa quanto se lava por fora, nada muda esse estado. A pureza do coração está longe das atividades físicas que realizamos no serviço de Deus. Os maus esquemas se revelam nas más palavras e nos malfeitos. A ação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Cuide bem do seu coração, porque é dele, é do meu, é do seu, é do nosso, que procede os maus esquemas. Por que você deve cuidar do seu coração? Porque dele procede as fontes da vida. Ah, queridos, o ser humano tem a tendência de guardar coisas. O ser humano tem a tendência de guardar as coisas. Às vezes, guarda coisas que deveriam ser destacadas. O ser humano tem uma compulsão para guardar tesouros e armazenar bens materiais. O ser humano pensa com isso garantir a sua felicidade e a sua segurança. As coisas materiais não são permanentes. Não pode nos dar segurança, nem mesmo nos proporcionar felicidade. Por isso o velho sábio Salomão nos aconselha a guardar o coração. Que razão Salomão nos ensina a guardar o coração? Por que Salomão nos ensina a guardar o nosso coração? Ele mesmo responde: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é dessa forma, e é dessa fonte que jorra toda a expressão do nosso ser. E se essa fonte for limpa, então toda a nossa vida será torrentes cristalinas.
Porém, se a nossa fonte estiver poluída, suja, contaminada, tudo o que sai dessa fonte levará consigo as marcas da poluição. É por isso que Isaías chama a minha e a sua atenção. Cuidado para que nem eu nem você esteja na estatística de Isaías. Este povo honra-me, canta, ora, lê Bíblia, levanta a mão, exalta, mas o seu coração está distante. Esse povo faz de tudo. Esse povo externa exteriormente aquilo que eu não conheço, aquilo que você não conhece, mas Deus conhece. Deus sabe. Cuidado para que nem eu, nem você estejamos na estatística de Isaías. E aqui, Salomão, o sábio Salomão, é o melhor conselheiro para mim e para você, do que nós não devemos fazer, e do que nós devemos fazer. Porque Salomão experimentou as dores da vida, as dores de um coração corrompido. E aqui ele está dizendo, sobretudo, que se deve guardar, guarde o seu coração. Esse coração, queridos, ele é a fonte de todas as operações vitais. É a origem do bem, quanto a origem do mal. O coração é como uma mola no relógio que coloca todas as engrenagens em movimento. O coração planeja, os membros executam, como disse Jesus. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, se o coração erra no que faz, ele de fato compromete o que fazem os membros, pois os erros do coração são os protótipos, são os modelos. Como disse o sábio Salomão, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Da mesma forma, um coração dividido se achega a Deus, pronto para obedecer, tanto quanto queiramos aquilo que Ele disser. Um coração dividido tem a aparência de piedade, porque vamos a Deus pedindo sabedoria, pedindo provisão, pedindo direção, mas Ele é mais instável do que piedoso, como diz Tiago 1, versículo 8. Um coração dividido tem lealdades que competem entre si e procura pelo caminho mais fácil que possa tomar, enquanto mantém uma imagem de obediência. Queridos, cuide do seu coração. E por que eu preciso cuidar do meu coração? Por que eu preciso guardar bem o meu coração? Simples, para não pecar contra o Criador. Sabe por que você precisa cuidar do seu coração? Sabe por que você precisa guardar bem o seu coração? Não é apenas para satisfazer o seu cônjuge, é para não pecar contra Deus. Portanto, cuidar, guardar bem do coração,
pressupõe uma obra interior de regeneração, que transforma o coração a dar uma nova inclinação espiritual. Enquanto o coração não for transformado pela graça de Deus, nenhum meio pode fazer com que ele esteja bem para com Deus. Se Deus de fato não lhe regenerar, porque a origem do mal, a origem do pecado, a origem das nossas más intenções, está dentro de nós, está no nosso próprio coração. Por isso que Paulo diz, no processo do meio de graça, examine-se, pois o homem a si mesmo. Meus amados irmãos, o ego é o prumo do coração não santificado. Esse ego que é o prumo de um coração não santificado, ele inclina e move no coração todos os desígnios, todas as nossas ações. E enquanto formos assim, é impossível que qualquer meio externo possa guardá-lo com Deus. O homem, ao ser criado, tinha um estado de mente constante, uniforme, mantendo um curso reto e equilibrado para com Deus. Portanto, nenhuma faculdade no homem estava desorganizada. Estava tudo organizado no processo da criação. Estava tudo planejado, estava tudo perfeito, estava tudo de acordo como Deus estabeleceu. O homem não tinha vergonha da mulher, a mulher não tinha vergonha do homem. Não havia dor, não havia medo, não havia fuga, não havia de fato transferência de responsabilidade. Eles se relacionavam com o Criador, eles viviam com o Criador, eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam em culto santo a Deus, eles eram a imagem e semelhança não física, mas nos atributos de Deus. Estava tudo perfeito, estava tudo organizado. Estava tudo agora dentro dos conformes. A mente do homem tinha um perfeito conhecimento das exigências da lei de Deus. Todos os seus desejos, todos os seus poderes permaneciam numa subordinação completamente obediente ao Criador. Deus falava, o homem respondia. Deus falava, o homem ouvia. Deus falava e o homem se relacionava. O homem correspondia com Deus. O homem mantinha comunhão com Deus. O homem mantinha relacionamento saudável com Deus. Porém, tudo aquilo que era perfeito, tudo aquilo que estava em perfeita harmonia, tudo aquilo que estava em perfeita ordem, agora acaba em tragédia. E por quê? Por que acaba agora em tragédia? Gênesis 3, do 1 ao 6. Por que tudo que estava em harmonia, em comunhão, agora acaba em tragédia? Simples. Por que tudo acaba em tragédia? Acaba em tragédia quando nós ignoramos, ou quando nós negligenciamos o que nos ordenaram. Sabe quando é que a nossa vida acaba em tragédia? Nosso casamento acaba em tragédia. Nosso relacionamento com os pais acaba em tragédia. Quando nossa família acaba em tragédia. Quando nossa vida acaba em tragédia. Não é culpa de Deus, não. E às vezes nós perguntamos, por que Deus? E a resposta está no nosso coração.
quando nós negligenciamos, quando nós ignoramos o que Deus nos ordenou. Gênesis 3 nos dá justamente a revelação de Deus de como o pecado veio ao mundo. Essa revelação não teve o objetivo de nos deixar nas trevas, mas o de nos instruir. Em Gênesis 3, a serpente é descrita como sendo um dos animais que Deus havia criado. E Paulo tem em mente Gênesis 3 em 2 Coríntios 11, verso 3, quando diz: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pureza devoção a Cristo. Olha o desejo de um pastor para uma igreja. Olha o desejo de um pastor para uma igreja. Faz alusão à origem do pecado. Faz alusão à origem de como tudo começou, a tragédia, a desgraça humana. E Paulo diz, repito, o que receio. Ele diz, o que eu quero dizer a vocês, meus irmãos de Coríntios, é que assim como aquela maldita serpente, ela que é astuciosa, mentirosa, é homicida, assim como enganou os nossos pais, eu tenho receio que ela também engane vocês, corrompa vocês, mintam para vocês e ofereça a vocês aquilo que ela não tem, aquilo que ela não conhece. Eu tenho receio, meus amados irmãos de Coríntios, que ela engane vocês, assim também como enganou os nossos primeiros pais. E tomem cuidado, porque o propósito dela é afastar você da devoção a Cristo Jesus. Sabe quando é que a tragédia começa? Quando ignoramos. Sabe o que é pecado? Sabe o que é pecado? Eu vou dizer a você. Eu vou dar o conceito de pecado de forma prática. Pecado é isso, ó. Virar as costas para Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. E em Gênesis 3, eu gosto muito de Gênesis 3. Sabe por quê? Porque me ensina uma coisa. Primeiro, não converse com quem não tem princípios de Deus. Segundo, não dialogue com quem não tem temor a Deus. Terceiro, não se iluda de fato com Satanás e nem tampouco com as trevas. Quarto, a mulher conhecia a lei, ela sabia da lei, é tanto que ela dialoga com a serpente. Ela diz, mas não foi assim que Deus disse. E o objetivo de Satanás foi de fato tirar o foco dela do Deus soberano para colocar nele. Então, meus amados irmãos, não sejam crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Cuidado com o seu coração. E quando nós não damos crédito à lei do Senhor, à palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, quando nós ignoramos a palavra de Deus, negligenciamos a palavra de Deus, perceba que nós iremos acabar em tragédia. Ao mesmo tempo, entenda, Paulo se refere à serpente, e a serpente é astuciosa, é enganadora. E que por trás houve um poder maligno. E ultimamente eu tenho pensado sobre isso, sobre essa serpente, essa maldita. Você percebe que existem duas sementes, semente divina e semente maligna. Caim e Abel. Pronto. Qual foi a semente de Caim? Maldita. Qual foi a semente de Abel?
bendita. E ultimamente eu tenho pensado sobre essa serpente. Eu fico me perguntando, meu Deus, por que Eva, lógico, se afastou e ignorou a lei do Senhor? Qual é a lei? Obediência. Se perdeu no caminho. Mas eu fico pensando, com certeza, ela olhou para a serpente falando. Como Satanás é astucioso. Ele começa a falar através de uma serpente. Ele sabia que isso ia chamar a atenção dela. Ele sabia que isso ia chamar e atrair os seus olhos. É como se dissesse, serpente falando? Peraí, eu quero mais. E ela começa a falar. Ela começa a responder. Ele começa a dar resposta. A perguntar. Ela começa a dialogar com ele. Não foi assim, não foi assado, não foi assim, não foi assim. E a serpente começa a dizer, não foi assim que Deus disse, Eva, você entendeu errado. Você entendeu de fato a interpretação de Deus totalmente errada, não foi assim ele que dizer isso. Se você comer, desobedecer, se você de fato ignorar aquilo que ele falou para você, entenda, os teus olhos vão se abrir, você será um Deus. Eva, eu estou dando uma verdadeira interpretação, a hermenêutica correta. Deus disse, coma minha filha, que os teus olhos vão se abrir, você não está entendendo o que Deus está dizendo para você, eu estou dizendo a você, o que você tem que fazer. A serpente é descrita, meus amados irmãos, como fazendo coisas que uma simples serpente não poderia fazer. Falar. Ela é astuciosa. Satanás é astucioso. Usou um animal falante para chamar a atenção. Quer chamar a atenção das crianças? Eu não vou chamar a atenção delas, eu não vou atrair. Se eu tiver com 20 crianças. Mas se eu colocar aqueles fantoches, bonequinho, debaixo do púlpito e ficar assim, vão ficar todas o quê? Com os olhos fitos. Satanás foi astuto. Foi esperto. Ele usou apenas a fala para atrair a mulher ao pecado. O que foi que Deus disse a Adão? Em sua conversa com Eva, a serpente contradisse a Deus. Você não vai morrer, minha filha. A serpente atribui motivos indignos a Deus. A serpente tinha um único propósito: induzir Eva a pecar contra Deus. A serpente levanta dúvida na mente e no coração de Eva. E essa dúvida deu lugar à incredulidade. Ela diz, é certo que não morrereis. E Eva crê, acredita na serpente, mais do que em Deus. Depois a serpente despeja orgulho, porque Deus sabe que nos dias em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Enquanto Eva olhava atentamente para a árvore, desperta nela o mau desejo. Houve um apelo ao seu próprio apetite. Árvore boa, agradável aos olhos, desejável ao coração, vai me dar entendimento. É aqui, é nela que eu creio. Mas vem o peso final da desobediência. O peso final da desobediência. O pecado começou pelo coração
antes dela comer do fruto proibido. Ah, queridos irmãos, o homem degenerado tornou-se uma criatura desordenada e rebelde. Esse homem degenerado se opõe ao Criador, porque Deus é a causa primária. Mas o homem quis se tornar independente. Deus é o bem maior, mas o homem quis amar a si mesmo. A vontade antes submissa agora está cheia de rebeldia e obstinação. O entendimento, uma vez iluminado, agora está obscurecido pela ignorância. Porém, quero finalizar, dizer a você que cuidar bem, ou guardar bem o seu coração, é preservá-lo cuidadosamente do pecado, esse pecado que de fato o desestrutura, a mim e a você. É manter uma mentalidade espiritual, uma vida piedosa, uma vida santa, que expressa numa vida de comunhão com Deus. Guardar bem e cuidar bem do coração nos conduz a um estado de humilhação e de reconhecimento de nossos esquemas perversos. O próprio rei Ezequias humilhou-se por causa do seu orgulho, do seu próprio coração, em 2º livro das Crônicas 32 e 26. O povo recebeu a ordem de erguer as mãos em oração, cada um reconhecendo a chaga do seu próprio coração. Por causa disso, muitos do coração reto têm se prostrado diante de Deus, dizendo: o que eu tenho no meu coração? O que é que eu tenho no meu coração? Simples, o pecado. E o pecado é, por conseguinte, basicamente oposição a Deus, rebelião contra Deus, virar as costas para Deus, enraizado no ódio a Deus. Diz o Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, abre aspas: eu tenho uma inclinação natural para odiar a Deus e ao meu próximo. Nós temos uma inclinação natural para odiar a Deus e odiar o nosso próximo. E quando você tem ódio do próximo, isso é sinal de um coração corrompido. Sabe por que eu odeio o meu próximo, o meu irmão, a minha irmã? Simples, isso é um retrato de um coração corrompido diante de Deus. Quando nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, pode ter certeza, nós vamos passar por cima de tudo e de todos. Quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus, automaticamente nós vamos quebrando comunhão com o nosso próximo. Quando nós quebramos a nossa comunhão, o amor para com Deus, nós vamos perder aquele romance, aquele amor para com a casa de Deus. Guarde, cuide bem do seu coração. E aí Paulo diz em Romanos 8:7, por isso o pendor, mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vou concluir com a pergunta simples: qual a fonte do pecado?
Qual a fonte do pecado? E a fonte do pecado se chama coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Queridos, a boca fala do que está cheio o nosso coração.